Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um profeta que fez grandes coisas, mas que também entrou em depressão. E nós vamos estudar um pouquinho por que ele entrou nessa depressão. 1 Reis 19, 1, 21. Eu estou falando sobre Elias. Em 1 Reis 19, no 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. Aqui, Jezabel, com irada, com raiva de Elias, fez uma ameaça. E o que vendo Elias, ele se levantou e para escapar com vida, se foi chegando a Berseba, que é de Judá. Deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui Elias entrou num estado depressivo. Talvez ele estivesse cansado pela caminhada, porque muitas vezes a pessoa cansa, né? Muita luta, muita guerra, muita dificuldade, muito enfrentamento com o mal. E às vezes nós temos um cansaço espiritual. Talvez Elias estivesse cansado e por ouvir uma palavra, uma ameaça de uma autoridade da época, de um governo da época, ele ficou com medo. Por ouvir essa maldição, ele temeu e ele pediu para si a morte, além dele ter fugido do local. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Quer dizer, havia um caminho ainda para ele percorrer. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Com a força daquela palavra, com a força daquela comida espiritual, ele teve forças ainda para caminhar 40 dias. Só que depois disso, ele entrou numa caverna. E ali ele ficou. Você vê que ninguém enviou Elias para a caverna. Ele entrou para a caverna. Isso mostra o estado emocional de Elias. Uma caverna é um lugar escuro, úmido, sujo, tem bichos peçonhentos, tem fungos. Uma caverna tem tudo o que não presta. E muitas vezes tem muitas pessoas que entram dentro dessa própria caverna no seu estado emocional. Elas se prendem dentro de si. Elas preferem fugir, elas preferem ficar dentro de um quarto, elas preferem se isolar de pessoas, elas preferem ficar ali remoendo suas emoções. Antes, um pouco de antes, 40 dias antes, Elias já tinha pedido para si a morte. Agora, Elias, com a força da comida que ele teve, com a força espiritual, porque o anjo lhe tocou, ele caminhou mais 40 dias, mas de repente, ele para tudo outra vez e ele se coloca dentro de uma caverna. E ali ele deve ter ficado pensando: poxa, já fiz tanta coisa e nunca vi resultado. Já fiz isso para Deus, já preguei a palavra, já ajudei aquele, levantei aquele outro, já fiz milagre, já preguei isso e não vi resultado. E aí ele começa a olhar para a situação passada, em que ele foi muito usado por Deus, mas que na sua própria vida ele não viu o resultado. Ele viu Deus operando, mas ele só recebia até então ameaças, e ele estava cansado de receber ameaças. Aí Deus vem e diz assim: eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Às vezes Deus nos pergunta: o que tu faz aí? Ou não entra aí, não vai por esse caminho, né? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Ó, aqui ele coloca o que ele tem feito pela obra. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. Ali ele estava se sentindo sozinho, ele achava que todos tinham sido mortos e que só ele ficou. Ele botava a culpa do seu estado emocional nas pessoas. Tenho sido zeloso pelo Senhor dos Deus dos exércitos. Eu tenho feito a tua obra, Senhor.
Mas os teus filhos, os filhos de Israel, eles deixaram a tua aliança, eles derrubam os teus altares, matam os teus profetas à espada. E eu estou sozinho nesse meio, só eu que digo, olha, só há salvação em Deus, só eu que prego a palavra. Eles não querem te obedecer. E por causa disso o desânimo vem em seu coração, por causa da dificuldade que ele não conseguia fazer com que o povo de Israel o escutasse. Ele parou e pediu para si a morte e entrou numa caverna. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Você vê, ele teve que passar por um forte vento. E quem acalma os ventos é Jesus. Ele teve que passar por um terremoto e a terra treme. E eu imagino como Elias teve dificuldade para ficar de pé. E depois ele teve que passar pelo fogo, para depois vir a voz do Espírito Santo. Tudo isso são estágios emocionais, tudo isso são estágios espirituais que Elias passou. Ele teve que passar por tudo isso ainda depois que ele saiu da caverna e se pôs à porta da caverna. Aí sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Tudo isso Elias passou, o terremoto, o vento, o fogo, ainda dentro da caverna, ainda naquele estado emocional. Eu imagino que Deus tenha feito tudo isso para ver se Elias saía para fora, para ver se Elias parava de ter pena de si mesmo. Gente, um dos piores sentimentos que nós podemos ter é pena de nós mesmos. Ah, como eu sofro. Olha só essa minha situação, ninguém passa o que eu passo. Meu Deus, o que eu fiz para pagar tanto? De certo, meus pais erraram. Pensamentos desse tipo. Que pena de mim. Meu Deus, como é que eu dou conta? Ai, que dificuldade que eu enfrento. Oh, meu Deus, mas eu passo aflição. Sabe? Pessoa que tem pena de si próprio. Ei, Jesus Cristo já deu a vida por você. Saia dessa frustração. Saia de dentro da sua caverna. Saia de dentro das suas emoções. Coloque elas para fora. Que Deus vai te curar. Quando Elias saiu para fora, veio uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Mais uma vez Deus pergunta, o que tu está fazendo aí nessa caverna? O que você está fazendo ali? E ele disse de novo, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel mataram teus profetas. Ele só enxergava pelo estado emocional que ele estava. Ele só enxergava a sua situação. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei. E eles buscam tirar a minha vida. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho. Quer dizer, pelo mesmo caminho que tu veio, volta. Onde tu caiu? Para o deserto de Damasco. E lá chegando unge a Israel, rei sobre a Síria. Voltaram ao mesmo caminho. Você parou. Aonde você parou? Aonde foi que você se escondeu? Aonde foi? Qual foi a palavra que você ouviu que fez com que você entrasse para a caverna? O que aconteceu para que te jogasse dentro dessa caverna, dentro desse quarto escuro? Qual foi o motivo? Essa aflição você tem que jogar diante de Deus. Esses motivos você tem que falar para Deus. Não adianta você falar para as pessoas, não adianta você confessar para os vizinhos, não adianta você ficar se clamando, reclamando. Você tem que chegar diante de Deus. Senhor, fizeram isso para mim, agora tem misericórdia de mim e cura-me. E volta para o teu caminho. E volta para onde você saiu. Hein? Volta para onde você foi ferido. Volta e começa tudo de novo. Né? Depois que Elias ungiu o profeta, hein? Ele também deixou, Deus ainda falou para ele, ainda existe 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, né? Saiu dali Elias e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele disse, vai e volta, pois o que eu te fiz quer dizer, eu passei a unção para ti, eu te ungi. Voltou, pois, de os seguir e tomou a junta de bois e os matou, e com o aparelho dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo e comeu. E então se levantou a seguir e seguiu Elias e o servia. Ele ainda tinha alguém. Elias ainda tinha muito o que fazer em sua caminhada. Ele ainda tinha alguém para segui-lo.
Ainda existia uma pessoa escolhida em Israel, que era Israel para ser o seu sucessor. De repente você está cansado, você já não aguenta mais tanta luta. De repente falta um pouco ainda para você parar. Mas não adianta você cortar caminho, você tentar parar na beira do caminho ou você ir para uma caverna das suas emoções. Pare, conte para Deus aquilo que te aflige, conte para Deus as suas afrontas, conte para Deus aquilo que te deixa depressivo, que te deixa triste, que te deixa angustiado. Confesse a Deus tudo isso, as palavras que você ouviu e que você não gostou. Que o Espírito Santo, com a mesma voz que veio para Elias, vai falar com você, vai curar você, vai sarar você, vai te levantar e você vai voltar ao caminho mais forte. E vai fazer tudo aquilo que Deus ainda tem para você. Porque enquanto a vida é esperança e Deus tem um propósito na sua vida. E aí muitas vezes você acha, não, tudo acabou. Não, não acabou. Você só deu uma pausa porque você se escondeu. Então saia dessa caverna. Saia desse estado emocional. Se levante, Jesus te ama. Ele levou sobre si toda essa depressão, toda essa angústia, toda essa tristeza. Não pare por afrontas. Não pare por palavras, maldições. Não pare pelo que você ouve. Escute a voz de Deus, que com certeza Ele vai te levantar. Deus te abençoe nesse dia.